queremos te agradecer, até que o Senhor já tem falado poderosamente em nosso coração, mas queremos que ainda o Senhor tem mais, ó Pai, para verter sobre as nossas vidas, e nós, Senhor, temos sede, temos fome, e assim seremos alimentados. Usa, Senhor, com graça, bondade, misericórdia, através da vida do teu servo, para que ele transmita aquilo que o Senhor quer para mim, para nós, nesta noite. Assim, Deus, te pedimos sobre a sua vida proteção, bênçãos do céu, em nome de Jesus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Meus irmãos, carta do apóstolo Tiago, capítulo de número 1. Carta de Tiago, capítulo de número 1, versículo 2, 3 e o versículo 4. Amém? Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Amém? Meus irmãos, trago esses versículos para que possamos nesta noite estar aqui meditando na palavra do Senhor. E diante desse texto da palavra do Senhor, o apóstolo Tiago, ele traz aqui para nós uma palavra, um consolo, uma orientação, uma exortação, dizendo que nós devemos ter grande gozo quando cairmos em várias tentações. Talvez soa estranha essa palavra, tentação, mas em algumas Bíblias aparecerá a palavra provação, porque senão nós teremos uma contradição no texto, porque o mesmo capítulo diz que Deus não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado pelo mal. E aqui o texto está falando de provações. Existem as tentações, mas a tentação, a Bíblia diz que cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio impulso, pelo seu próprio desejo. Mas o texto aqui, meus irmãos, ele fala a respeito das provações. E Deus, ele tem todo o direito de provar os seus filhos. É fato que nenhum de nós, meus irmãos, nenhum de nós gostamos de prova. Porque Deus, ele trabalha da seguinte forma. Quando nós estudávamos, aprendíamos uma matéria e de repente a professora chegava, amanhã é a prova, a matéria que nós estudamos amanhã é a prova. E aí vinha aquele aperto. Quantas vezes tínhamos que correr atrás do prejuízo? Algumas vezes aprendíamos, outras não, mas se nós tínhamos dúvida, tínhamos que nos reunir, procurar, porque nós queríamos uma nota boa. Eu, pelo menos, nunca gostei de nota vermelha. Eu, pelo menos, nunca quis levar um 0 ali na prova, um vermelho no boletim, porque isso era uma questão de honra. Porque você está o ano todo lá se esforçando, e chegar na hora de uma avaliação, a nota não for
coerente com o seu esforço, isso é muito decepcionante. E de fato, meus irmãos, o que nós aprendemos na palavra do Senhor é que Deus, durante a nossa caminhada, Deus ele vai nos preparando, Deus ele vai nos aperfeiçoando. Só que Deus nunca vai mostrar para nós ou falar para nós quando o gigante vai se levantar, em qual momento o gigante vai aparecer ou quais gigantes que nós vamos enfrentar. Simplesmente, meus irmãos, o Senhor quer que nós, como servos dele, nós venhamos andar por fé e não por vista. E quem é chamado para andar por fé, ele é como Abraão, que sai da sua parentela, do meio da sua terra, da sua família, da sua zona de conforto, e Deus simplesmente, ele diz para Abraão: Abraão, sai desse lugar, vai para uma terra que eu te mostrarei. Você não conhece, você não sabe os lugares que você vai passar, as pessoas que você vai conviver, mas eu estou te chamando para que você vá, porque eu vou te mostrar. Só que imagina um homem que morava numa terra idólatra, ouve uma voz e simplesmente ele crê. Não é Deus que está falando comigo. Só que o texto, irmãos, diz que ele vai. Ele obedece. E é fato que durante esse caminho, Deus não falou para ele que seria fácil. Deus não isentou ele de problemas e de lutas. Simplesmente Deus diz: eu vou te dar a terra por herança. A sua semente vai possuir a terra que eu vou te mostrar. E ele vai. Só que, meus irmãos, peregrinos sobre a terra, habita num lugar, de repente vem a fome, nós temos que sair daqui. Vão ter que peregrinar em outro lugar. Chega em um determinado lugar. Ele ali com a sua esposa, embora já com seus 70 anos, mas a Bíblia diz que ela ainda era bonita. E o rei diz: olha pela janela, vê aquela mulher. E ele, com medo, ele diz: olha, quando nós chegarmos lá, eu não conheço essa gente, eu não sei de quem se trata, mas quando chegar lá, você diz que você é minha irmã, porque senão eu morro. Porque senão meu pescoço vai rolar. Ele, então, ela chega, então ela faz conforme ele disse. E ele vai. Chegam lá e ele pergunta: quem que é essa mulher aí? Ela é minha irmã. Ah, vocês são irmãos? Ah, então tudo bem, já que é sua irmã, não é sua esposa, eu vou tomar ela para mim. E se Deus não intervisse, irmão, perdi a esposa. Por causa do medo. O nosso pai na fé estava ali, mas quase perdeu. Por quê? Disse que Sara era sua irmã. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, interviu. Há provações, irmãos. Deus o chamou, Deus o colocou para sair da sua terra. E de repente ele poderia olhar para Deus e dizer: Senhor, o Senhor não me falou que essas coisas iam acontecer comigo, não. O Senhor não disse que eu enfrentaria tantos perigos assim. Mas essas lutas vieram, essas provações vieram. Mas à medida que essas provações vieram, meus irmãos, a sua fé, ela foi se fortalecendo. Houve momentos de dúvida? Obviamente que sim. Idade avançada, o anjo chega: Sara, você vai ser mãe. E ela simplesmente dá aquela risada. E o anjo diz: por que você riu? Não, eu não ri não, Senhor. Não, eu ri, eu vejo todas as coisas. Não, eu não ri não. Mas ela riu, duvidou. Mas era o Senhor que estava dizendo. Então, meus irmãos, o Senhor concede a bênção, o milagre, 25 anos depois.
da promessa, a promessa se cumpre. E quando Deus cumpre a promessa, passam-se alguns anos, Deus vai lá e diz: olha, eu quero que você entregue o seu filho para mim. Deus havia cumprido a promessa, o riso havia chegado naquela casa, mas Deus agora estava pedindo de volta aquilo que ele havia dado. Mas antes de haver dado aquela bênção, aquela vitória, Sara, ela quis ajudar Deus. E ela acaba quase que interferindo no plano de Deus. Porque quando Ismael nasce do relacionamento de Abraão com Agar, aquilo gera um conflito, gera uma confusão, gera uma inveja. Porque agora Ismael era usado como uma arma para estar angustiando a alma de Sara, só que a culpa foi dela. Então, meus irmãos, nós temos que tomar cuidado, porque muitas coisas que nós passamos é consequência dos nossos atos. Muitas coisas que nós enfrentamos é consequência, e Deus não tira consequência, Deus concede perdão, mas as consequências elas continuam. O que Deus nos oferece é a sua misericórdia, mas Deus não tira as consequências. E então, as consequências vieram, e quando Isaac nasce, como a promessa era feita para Isaac, não para Ismael, então Isaac tem que ser expulso de casa, tem que ser mandado fora de casa. E ele vai. Mas o Senhor diz: Abraão, não se preocupa não, porque dele eu vou fazer uma grande nação também. Ele vai ser uma grande nação. Mas a minha promessa não é com ele, a minha promessa é com Isaac. E então ele vai, e a promessa de Deus, ela continua. Os planos de Deus continuam. Mas, meus irmãos, ao longo da caminhada desse povo, nós vemos Deus provando esse povo. Nós vemos um povo passando 400 anos lá no Egito, sofrendo, sendo escravizado, sofrendo ali. Mas eis que chega um momento onde aquele povo começa a buscar o Senhor, a clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que o clamor daquele povo, ele sobe diante de Deus. E Deus então ouve o clamor daquele povo e levanta Moisés para libertar aquele povo. 400 anos sendo provados ali, tirados, libertados, 40 anos sendo provados no deserto. E uma coisa, meus irmãos, tem crente que durante a provação começa a brigar com Deus. Tem crente que durante a provação começa a questionar Deus. E foi com aquele povo, murmurando, reclamando. E Deus falou: olha, o que eu já fiz por vocês, eu tirei vocês todos de lá, vocês estão no deserto. Mas se alguém saiu pobre de lá, é porque quis. Se alguém saiu de lá com o bolso vazio, é porque quis. Porque eu entreguei tudo na mão de vocês. Todo o ouro do Egito, vocês tinham condição de pegar o tanto que vocês aguentassem carregar. Se saiu um pobre de lá, irmão Cristiano, é porque é bobo. É porque não soube aproveitar a oportunidade, não tinha do que reclamar. Saiu todo mundo com ouro, todo mundo com pedras preciosas. Ninguém saiu pobre de lá. Mais de 2 milhões de pessoas. Todo mundo com o bolso cheio. Chega lá no deserto, começa a reclamar. Começa a murmurar. Começa a questionar a Deus. E Deus, meu irmão, não suporta murmuração. Deus não suporta murmuração. E Deus olha para aquele povo: já que é assim, se vocês não mudarem, vocês vão perecer no deserto. Vão morrer no deserto. Vão ser sepultados no deserto. E ali a Bíblia diz que milhões de pessoas, durante aqueles 40 anos, foram sepultados no deserto. Tudo ali era motivo de reclamação. Tudo ali era motivo para estar murmurando contra Deus. E Deus, meus irmãos, nunca ofereceu um único motivo para que aquele povo viesse a desconfiar do seu poder. Deus nunca deu razão para que aquele povo viesse a desconfiar do seu poder.
Deus nunca retirou a sua mão. Imagina um povo que durante 40 anos, Deus coloca durante o dia uma coluna de nuvem para proteger aquele povo do calor. E durante a noite, Deus coloca uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Porque a areia durante o calor é quente, mas à noite é frio. E Deus estava ali. E a Bíblia diz que durante o tempo que eles permaneceram no deserto, Deus nunca tirou a coluna de nuvem de dia e nem a coluna de fogo à noite. Mas para aquele povo era pouco. O problema é quando nós achamos que tudo que Deus faz por nós é pouco. O problema é quando nós achamos que tudo que Deus faz não está bom. O problema é quando nós nunca estamos satisfeitos. E é isso que a Bíblia diz, irmãos. A sanguessuga tem 2 filhas. Dá e dá. Elas nunca se fartam. O crente nunca se sente barriga cheia. Quanto mais tem, mais quer. E diante de Deus, meus irmãos, não é assim. A Bíblia nos ensina a viver com contentamento, mas não com relaxamento. Crente não tem que ser relaxado, mas tem que ser contente. Crente não tem que viver de braço cruzado achando que vai cair do céu, não. O povo foi alimentado do céu quando estava no deserto. Entrou para a terra, pisou em Jericó, o maná acabou. Não tem maná mais. Se quiser comer, planta. Se quiser comer, trabalha. Se quiser comer, expulsa essa gente daqui e vai caçar comida. Deus, meus irmãos, não dá nada pronto para nós, não. Há um processo, há uma busca. Há um esforço. Porque de Deus nada vem pronto. Deus não dá nada pronto para nós. Porque se Deus precisar fazer tudo, Ele não ia precisar de nós para nada. Deus trabalha no impossível na nossa vida. Mas as coisas possíveis, nós temos que trabalhar. Nós temos que fazer. E quando eu olho esse texto aqui, nós observamos isso. Obviamente, é fácil fazer isso daqui? É fácil se sentir feliz? É fácil se sentir alegre quando está passando por tribulação, quando está passando por angústias da vida? Evidentemente que não. Mas a Bíblia diz, irmãos, que é para nós termos grande gozo. Sabe por que nós temos que ter grande gozo? Porque junto com a tribulação, Deus dá o escape, Deus dá a vitória, Deus opera o milagre. Porque a Bíblia diz, irmãos, a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. O nosso Deus ainda é o Deus de guerra, meus irmãos. O nosso Deus ainda peleja por nós. O nosso Deus luta por nós. Por isso que quando nós enfrentamos luta na nossa vida, ainda que haja um desgaste, e ele é natural, mas nós cremos que o Senhor, Ele permitiu a prova, Ele também dá o escape, Ele dá a vitória. Porque o que Deus quer, meus irmãos, é ser glorificado. Deus está mostrando para nós que a força é dEle. Porque quando Gideão sai com 30 mil homens, o Senhor olha e diz, não, é muita gente. Não, é muita gente. Pode voltar. Gideão, leva esse povo lá para o rio. E eu quero colocar à prova esse povo. E quando Deus coloca a prova, irmão, só sobra 300. Gideão poderia falar, Senhor, você está de brincadeira comigo. Eu tinha 30 homens, caiu para 22, agora eu tenho 300, o Senhor quer que eu vá para a guerra? Gideão, eu quero assim, porque se esse povo vencer a guerra, vai achar que foi pela força deles. Mas se você for com esses 300 aí, e tem uma coisa, Gideão, não duvida do meu poder não, faz uma coisa, eu vou te mandar lá no arraial dos adversários. Vá lá. E ele vai, irmão. Quando ele vai, tinha um homem contando um sonho. Olha, eu tive um sonho essa noite, o sonho não era bom, não. Eu sonhei que tinha uma espada devorando nós. Alguém falou, esse negócio não tá bom não, só pode ser a espada de Gideão. Só pode ser a espada de Gideão. Deus já tem garantido a nossa vitória e o inimigo sabe que já perdeu, meu irmão. Só nós não sabemos que nós somos mais do que vencedores. Até o inimigo já sabe. Até o adversário já sabe a derrota. E nós estamos preocupados. Por quê, meus irmãos? A vitória é nossa. Deus nos faz vencer. Deus peleja por nós.
Por isso a Bíblia diz, irmãos, que nós temos que ter grande gozo. Aquele que já se levantou por nós, meu irmão, ele não perdeu o poder não. A autoridade ainda continua nas mãos dele. A autoridade, o poder ainda está nas mãos dele. Jesus, quando ele sobe para o céu, o que ele diz, meu irmão? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por algum momento eu me abstive desse poder, mas agora eu estou tomando de volta todo o poder que um dia foi meu. Todo o poder ainda é dele, meu irmão. Não foi cantado aqui, ele chama as estrelas pelo nome. E Deus um dia diz para Abraão: Abraão, se você puder contar as estrelas do céu, você vai saber o tamanho da sua semente, da sua descendência. E a Bíblia diz, irmão, que Deus as chama todas pelo nome. Esse é o poder que tem o nosso Deus, meus irmãos. Por isso, as provações serão várias, mas as vitórias e os testemunhos também serão, meus irmãos. Deus não vai deixar nós nos perdermos nessa luta, não. Porque senão ele vai ter que mudar de nome. E ele diz: eu sou o Senhor e eu não mudo. Ele é o Deus que não muda. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Se ele foi poderoso para fazer no passado, meu irmão, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, vai permanecer o mesmo para sempre. Ele não muda. Ele é o nosso Deus. E ele está pelejando pelo seu povo, meus irmãos. Por isso a Bíblia, ela diz para nós termos gozo, porque as provações na nossa vida, elas nos produzem paciência para esperar o livramento de Deus. Ah, mas os carros de Faraó estão se aproximando. Não tem problema, irmão. Deus age na hora certa. Mas o Faraó vai me alcançar. O povo pensou assim, irmão. Mas Deus não deixou, não. Deus vai agir no momento dele, na hora dele, mas ele vai agir. Temos que ter paciência. Por isso a Bíblia diz, irmãos: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ouve, irmãos. Deus ouve. Mas eu já pedi tantas vezes, irmão, Deus já ouviu. Deus já ouviu. E no momento certo ele vai atender. Não é que ele está ocupado demais, não. Ele pode fazer na hora. Mas Deus quer provar a nossa paciência. Nós temos condição de suportar qualquer tribulação nesta vida, irmão. Nós temos condições. A Bíblia diz que o Senhor conhece a nossa estrutura. Deus não vai lançar nenhum fardo que nenhum de nós aqui possa suportar. Deus não vai colocar nenhuma carga que nós não temos condições de carregar. Tudo aquilo que nós estamos passando, nós temos condições de vencer em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a igreja. Quero estar agradecendo a oportunidade em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja. Que o Senhor nos conceda vitória, irmãos. Porque o Senhor, Ele é bom em todo tempo sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Assim, agradeço a oportunidade. Volto para o irmão Cristiano.